de volta com o programa Brasil Cristão desta sexta-feira gostosa. Tivemos visitas maravilhosas, né, gente? Os meninos foram lá, foram embora, foram para outros compromissos. E nós agora entramos, então, no tema do Brasil Cristão desta sexta-feira, que é depressão. A espiritualidade pode ajudar? A espiritualidade pode ajudar você que está com depressão? Nós vamos então aqui com o padre e o Fernando, né? Nós não somos médicos, nem psicólogos, nem psiquiatras, mas nós vamos trazer aqui, né, padre? Aquilo que estudamos, que lemos, que temos conhecimento, né? Não vamos tomar lugar de nenhum outro tipo de profissional, a não ser aquilo que nós queremos aqui, que é sempre, no final de tudo, cuidar da alma, né, padre? Exatamente. Agora, já tem participação com a gente, viu? Vamos ver. Uau. No nosso WhatsApp, vamos ver então quem está conosco. A gratidão, meu Deus. Olha, eu queria oração para minha mãe que tem depressão. Jonias Miranda, quem enviou. Obrigada, Jonias. Vamos colocar assim. Tainã Melo, eu estou sofrendo desde abril, após o término de um relacionamento. Fui ao psiquiatra e ele me receitou antidepressivos, mas não adiantou. É realmente uma depressão ou só uma tristeza pela falta? Ótima pergunta, acho que já dá até para a gente começar por ali, padre? Ou o senhor quer voltar um pouquinho antes e depois responder a pergunta dela? É importante nós voltarmos um pouco antes, em virtude de lidar com o Ministério de Oração por Cura e Libertação já há alguns anos. Eu tenho lido muito, pesquisado muito, faço minhas as palavras da Drica já no início, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas tenho contato constante com profissionais dessa área e leio muitos artigos, muitos livros e, claro, procurando iluminar aquilo que nós conseguimos obter por meio de pesquisas com a fé da igreja, a teologia e fazendo da fé da igreja e da teologia cristã o crivo para peneirar bem aquilo que nós pesquisamos. E a experiência pastoral do Senhor, Exatamente. né? A cura de almas. Exatamente. O tempo inteiro falando. E se ajuda, né? Se ajuda você que acompanha o programa, se ajuda para que você dê credibilidade a tudo que eu pessoalmente vou falar com você hoje no programa. Eu enfrentei um quadro depressivo e faço o tratamento até hoje. Então, eu sei muito bem o que é ter depressão, eu sei o que uma pessoa sente com a depressão, sei quais possíveis causas podem levar uma pessoa à depressão. Então, vamos, né, conversar sobre isso e estou dizendo isso já do início para dizer assim, eu vou falar de um assunto que eu conheço com propriedade, conhecimento de causa. Tá? Eu tomo antidepressivo há 6 anos. 6 anos. Então, ajuda você a compreender, olha, meu Deus, mas o padre toma antidepressivo, homens de Deus, pessoas de Deus podem ter depressão? Será que isso não é falta de oração? Será que isso não é falta de Deus? Com certeza, essas ideias ridículas têm se disseminado no nosso meio. Só a verdade liberta, e nós vamos falar disso, né? Hoje o programa tem esse intuito. Amém. Primeira coisa que é importante para nós começarmos a discutir sobre depressão. O que é um ser humano? Tá? O que é um ser humano? Lá, São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele diz assim: e tudo aquilo que sois, corpo, alma e espírito, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, então, o que a Sagrada Escritura diz? Que um ser humano é corpo, alma e espírito. E com certeza você já ouviu essa constituição humana, já ouviu esses 3 termos, corpo, alma e espírito, e geralmente as pessoas têm um pouco de dúvida sobre essa diferença entre alma e espírito. Então vamos falar sobre as 3. E provavelmente, Fernando e Drica, a gente volte nessa conceituação em outros programas para falar sobre outros assuntos. Por quê? Porque da ideia de ser humano que nós temos, depende a conclusão de qualquer coisa que nós vamos falar sobre ele. Exatamente. Então, há uma doença que acomete o ser humano,
Ou, por exemplo, a escatologia, né? A ressurreição dos mortos, a vida após a morte. Para entender aquilo, você precisa saber antes o que é um ser humano. Enfim, é o que nós chamamos de antropologia, o conceito de ser humano. Para nós cristãos, um ser humano criado por Deus é composto de corpo, alma e espírito. Vamos falar dessas três. Primeiro, o corpo, né? O corpo é todo um aparato biológico criado por Deus. Esse aparato biológico, ele depende de elementos externos para viver. Então, precisa de ar, precisa de água, precisa de alimento. E ele possui um mecanismo, né? Que nós chamamos de metabolismo. Então, quantos vendo algo de medicina, um documentário, uma foto, enfim, não ficou deslumbrado com a beleza, a inteligência que engendra o nosso corpo humano, né? A materialidade. O cérebro, por exemplo, faz parte, o cérebro é vamos dizer assim, o componente biológico dos mais vitais. Ele é o responsável pelo funcionamento de todo o corpo. Tanto que se o cérebro morre, os médicos decretam morte cerebral, morreu. Então, mesmo se, sei lá, alguma coisa ainda está... Mesmo se por meio de aparelho se mantém a respiração ou a circulação sanguínea, na verdade isso é o que se chama de distanásia, né? Você apenas retarda o processo de morte, porque já não há nenhum processo de sobrevivência. A pessoa já é clinicamente morta com a morte cerebral. Então, o cérebro e todos os demais sistemas, né, de digestão, circulação muscular, a ossatura, reprodutor, enfim, tudo isso é a nossa biologia. Em outras palavras, corpo diz respeito à materialidade do ser humano, tudo que é material. Já acenando ao nosso tema, faz parte do organismo biológico no ser humano os neurônios, né? As descargas químicas que o cérebro produz. Você sabe que absolutamente todo ato humano é motivado ou recebe como consequência certas descargas, né? Descargas, por exemplo, eu estava conversando com o Eric hoje, né, aqui na TV, e nós falávamos sobre prazer. Toda vez que você sente prazer, né, quando você come algo gostoso, ou quando você está com sono e finalmente você deita na cama, aquela sensação de prazer, aquilo é causado por descargas de dopamina. De onde vem a palavra doping, dopado? O que é a pessoa dopada? A pessoa que até sai de si, tamanho prazer que ela sente. Isso é dopamina. Ou adrenalina, que é a química responsável por acelerar o metabolismo, a ansiedade, ou quando você está ansioso mesmo por acontecer algo e você fica acelerado, são descargas. Ou está passando por um perigo, né? Alguma coisa exatamente, assim de atenção. O medo é causado por descargas assim. Nós temos várias. Ou a pessoa quando está apaixonada, né? Ela tem descargas de vasopressina, dopamina, norepinefrina. Gente, ficar apaixonada já vai curando as coisas. E a pessoa, você já viu a pessoa apaixonada, ela não tem fome, não tem sede, perde o sono. Não jeito. Parece que ela está drogada? Então, deixa eu avisar você que às vezes está apaixonado ou já se apaixonou. Sim, você está drogado. A diferença é que você está sob efeito de químicas que o seu próprio cérebro produz. Você não ingeriu, né, e não injetou estas químicas. O nosso cérebro produz químicas. E algumas dessas químicas são fundamentais para o bom funcionamento da nossa vida. O nosso humor é determinado por químicas. Então, tristeza, alegria, medo, coragem, o próprio sono, o apetite, tudo no nosso metabolismo é controlado por descargas químicas que o cérebro produz. O cérebro produz, né? Ele solta na corrente sanguínea e o coração bombeia este sangue para todo o corpo e essas químicas fazem o seu efeito no nosso organismo. Isso é biologia, né? Então, até o momento eu só falei de corpo.
Agora, a alma. A alma, atenção aqui. Uma outra expressão, outro termo que nós podemos usar para nos referir à alma é mente. A nossa mente, a nossa psique, como se diz em grego. A nossa psique, a nossa mente é a nossa alma, ou seja, é a interioridade humana. A capacidade de refletir, inteligir, perceber, a nossa memória, né, intramental, os nossos pensamentos, tudo isso é alma. Sentimentos, emoções, tudo. Sim, sim. Então veja, os sentimentos, as emoções, eles são causados por uma atividade da mente. A memória também. Memória, principalmente. Memória, né? Você perceba que tudo que você vê, vive, está lá dentro de você. Né? Agora, em que lugar? Né? Será que há um lugar onde isso Quando está? fala mente, a gente já pensa na cabeça. pensa Minha em alma está na cabeça? Então, no meu coração? a alma é o princípio de vida. Exato. Então, ela não ocupa um espaço. Existe um órgão no nosso corpo que é responsável por corresponder às faculdades da alma. Então, é o cérebro que corresponde ou não. Por exemplo, uma pessoa que viveu a vida inteira e, portanto, estudou, leu, adquiriu conteúdos intelectuais. Se ela sofre um acidente vascular cerebral, por exemplo, ou sofre de Alzheimer, percebe que essa pessoa começa a esquecer as coisas. E aí a pergunta, essas informações desapareceram? A resposta, não. A própria ciência vai concordar. Essas informações estão na memória, elas estão na parte imaterial do ser humano. O problema é que o cérebro, enquanto órgão físico, já não dá conta de acessar a psique, a mente. Sim. Então isso é a alma. E quando a gente e fala, o corpo. estou sentindo uma dor no meu coração, você pode pôr a mão na cabeça. Quando nós dizemos coração, então eu gosto de dizer isso, por exemplo, quando eu vou ensinar sobre os dons carismáticos. Nós falamos sobre isso aqui num programa. Sim. Coração é uma categoria teológica, espiritual. Só que quando nós falamos coração, né? Deus falou ao meu coração. Eu senti no meu coração. Na verdade, o que nós estamos querendo dizer é mente. Sentir no meu coração, Isso. você leva a mão na cabeça. Coração é uma categoria bíblica. Por exemplo, o que é coração para nós ocidentais é vísceras. Para o povo semítico, no judaísmo, eram as vísceras. Hoje eu li, um amigo meu postou algo de Santa Joana d'Arc, eu dei tanta risada, porque dizia assim, alguém chegou para Joana d'Arc e falou assim, isso aí que você fica dizendo que você ouve a Deus, isso aí são vozes na sua cabeça. Ela respondeu, não, mas é assim que Deus fala comigo. Exatamente. Fantástico. Vozes na minha cabeça. Vozes na minha cabeça. Então, veja, isso é a mente. Agora, o espírito é que há uma certa dificuldade, às vezes, de Presta bem atenção agora, pontuar. deixa eu pausar aqui. Você presta atenção agora nessa explicação aí para você não ter dúvida mais a respeito de alma e espírito. Isso. Espírito com E minúsculo, eu não estou falando do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Eu estou falando do Espírito que está no ser humano. Eu tenho o meu espírito, vocês, cada um tem o seu, você que assiste, você tem espírito. Espírito é um princípio sobrenatural que Deus mesmo incute na alma humana no momento da concepção. Entende? No momento da concepção, Deus insufla o espírito na alma humana de modo a fazer com que essa alma se torne imortal. Entende? Aí nós falamos de alma espiritual. Isso, então. Por isso que às vezes é difícil fazer a distinção, porque como o espírito não é necessariamente um elemento, como você tem o corpo e a alma. Você tem o espírito que é insuflado na alma, então que nós na verdade não temos uma alma e um espírito. Nós temos alma espiritual. Exato. Em outras palavras, quando o corpo morre, porque a alma é espiritual, ela permanece viva. A alma é imortal. Então, a alma humana, ela recebe atributos, não é? Qualidades, adjetivos,
que somente Deus tem. Aí está outra coisa que a gente aprende ao longo da vida, que é, você é um ser mortal? Não, você não é imortal. Você não é um ser mortal. Você é um ser imortal. Seja para o céu ou para o inferno, mas você vai viver eternamente. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar consciência. A nossa alma é espiritual. Agora, é claro que existem atividades da alma que são meramente psíquicas, mentais, que todo ser humano tem. E existem outras atividades da alma que são espirituais, ou seja, transcendem, vão além da própria realidade da alma. Vou dar exemplos para que a gente não fique divagando. A memória, como nós falamos, é uma atividade, né? Gravar coisas na memória. Então, isso é uma atividade psíquica. É uma atividade da alma enquanto tal. Agora... Os animais têm memória? Os animais têm memória, porque eles têm uma alma... uma alma sensitiva, que eu nem ia entrar nessa parte para não gastar mais tempo, mas tá bom. Tudo que tem vida possui uma ânima, a palavra alma vem de ânima no latim. Tudo que é animado tem um tipo de alma. Então existem 3 tipos de alma. A alma própria das plantas, as plantas são seres vivos, então elas têm uma alma vegetativa, ou seja, ela apenas... vive e realiza certos processos metabólicos, mas nada além disso. É a alma vegetativa. A alma sensitiva, que é própria de todos os animais. Então, um animal de estimação, os animais selvagens, enfim, todo animal tem uma alma sensitiva, ou seja, sente no sentido de sentidos. Audição, visão... Por isso que o seu gato sempre volta para casa. Sim. Acha o caminho de casa. Exatamente. Ele acha, ele tem instintos, ele percebe... elementos próprios da alma, como o afeto, por exemplo. Né? O animal ele é capaz de carinho, ele é capaz de afeto, isso é verdade, mas isso é atividade psíquica. Todo ser que possui psique, mente, é capaz disso. Agora, nós seres humanos temos alma espiritual, que é intelectiva, ou seja, ela é capaz de intelecção, de abstrair ideias e conceitos, coisas que um animal não é capaz de fazer, e ainda que morra o nosso corpo físico, a nossa alma permanece vivendo. E isso não acontece nos vegetais. É isso que eu ia falar agora, para quem está a senhora que tem horta, e vai pensar que sua alface tem... minha alface tem alma, então ela vai para o céu. Calma, não vai para o céu. Então, não tem o espírito. Não é alma espiritual, não é alma no sentido de espírito. Isso só o ser humano tem. Certo? Agora, por que nós começamos por aqui? Porque era nessa parte que eu queria chegar. Você se olhando no espelho, olhando para si mesmo, não consegue enxergar uma fronteira, um limite, ou uma porta que abre e fecha, que te permita afirmar onde começa a alma e termina o corpo, onde começa o espírito e termina a alma. Nós somos um ser integral. Então, o que é o ser humano? Corpo, alma e espírito. E não tem como separar uma coisa da outra. O que separa uma coisa da outra é a morte. E justamente por isso a morte é um mal que entrou na história da humanidade. Porque nós não fomos criados para existir fora do corpo ou sem corpo. Né? Isso é um tema para nós trabalharmos um dia quando formos falar sobre a morte, sobre... Vamos fazer uma catequese de terça-feira sobre isso. Vamos sim. Agora, como nós somos um ser integrado, então vamos distinguir agora entre causas e efeitos. Num ser humano, uma coisa sempre terá uma causa. Você pode ter um problema ou sofrer de um mal cuja causa está no corpo, por exemplo. Embora a causa esteja no corpo, tanto a alma quanto o espírito sofrerão sintomas, consequências, efeitos. Perfeito. E aí é claro que, como você é um ser integrado, fica muito difícil de saber onde é a causa e onde é o efeito. O que é causa e o que é sintoma. E isso vale para os 3 elementos que compõem o ser humano. Quando nós falarmos em espírito, por exemplo, nós estamos falando de atividades que são da alma, mas que são da alma
transcendente. Então, quando eu digo espírito, eu estou falando de fé, eu estou falando de crença em Deus. A realidade da graça, a realidade do pecado. Isso, graça e pecado. Então, isso é espírito. Então, é espiritual. Então, vamos deixar bem claro aqui, né, esses termos para a gente poder debater e dialogar bem. Para entender depois a depressão. Bem. Nosso tema hoje é a depressão. Exato. Então, isso aqui faz parte, é a base. Então, quando eu tiver que falar de um mal espiritual, do que eu estou falando? Mal espiritual. Eu estou falando de pecado, eu estou falando de tentação, ação do demônio, eu estou falando de assídia, né? Assídia, para quem não sabe, é frieza espiritual. Você era uma pessoa temente, piedosa, e começa a se afastar de Deus, que de certa forma é o princípio do pecado. Isso é um mal, isso é doença espiritual. Sofrer opressão, males, né, de origem demoníaca ou pecaminosos. Exato. Um estilo de vida incrustado no pecado, uma vida carnal, como nós dizemos, isso é um mal espiritual. Aí, meu Deus, é só essa fala que o senhor acabou de fazer, tem que esclarecer o povo assim profundamente, porque quando fala pecado da carne, o pessoal pensa as coisas mais viscerais possíveis, do corpo. Sexo, desagrado, essas coisas. Não. Olhe lá em Gálatas capítulo 5. Leia lá o capítulo, você verá uma lista de obras da carne. Gula, vai pensar então, naquela lista de obras da carne, você tem pecados corporais e até sexuais, mas tem outros lá que não são. Idolatria, inveja, divisão, não são coisas do corpo, mas são da carne. Pecados da carne não necessariamente do corpo físico, de comer. Carne é uma Exatamente. Categoria que nós usamos para definir o ser humano entregue a si mesmo. O ser humano entregue a si mesmo, aos próprios instintos, às próprias paixões, isso é carne. Quando a gente olha no grego, fica muito claro, né, padre? No grego fica muito claro, porque quando o grego vai falar do corpo humano, ele usa a palavra soma. De somatizar, somatização. Exato. Então, somatizar algo, né? Uma realidade da psique ou até em âmbito espiritual que você traz. Até a gente fala doenças psicossomáticas. Isso. Exato. O corpo, no grego, soma. Não é essa a palavra que São Paulo usa. Ele usa sarx. A palavra sarx, que é carne no sentido de carne em estado de putrefação. Degeneração, a carne que é frágil, que é contingente, né, que não subsiste, é nesse sentido. Então, espiritual, está explicado. Sim. Psíquico, aí são as atividades da alma de modo geral. Então, problemas psíquicos, né, doenças psíquicas, trauma, fobia, a depressão, nós já vamos falar, depressão pode também ter uma causa psíquica. E problemas do corpo? Bom, doenças de maneira geral, patologias físicas, um vírus, uma bactéria, um tumor, etc. Tudo que afeta lembre-se disso, tudo que afeta vai afetar os outros, porque você é um ser integral. Por exemplo, quando você está doente, né, uma doença física, quando você está doente fisicamente, uma gripe bem forte, vamos imaginar uma gripe bem forte, a doença é física, a causa é física. Mas repare que você não consegue se concentrar, você não consegue, assim, elaborar um pensamento direito, porque o seu corpo está debilitado, então a causa é física, mas ele gera uma consequência psíquica. Então, você fica distraído, você não consegue trabalhar, não consegue se concentrar, afeta a sua mente. E, em alguns casos, afeta o espírito também. A pessoa não ora, está muito debilitada, não consegue orar. Dependendo da doença física, ela entra em crises de fé, questiona a Deus, Sim. por que Deus permitiu, etc. Então, você perceba, a crise na fé é uma consequência espiritual de uma doença física. A falta de concentração é uma consequência psíquica de uma causa física. Então, fica claro. Vamos supor que essa pessoa procure o padre querendo resolver o problema de... Falta de fé. Falta de fé. Ai, padre, eu ando com uma falta de fé
O que eu faço? Eu preciso conversar com essa pessoa. Aí, de repente, eu vou descobrir que ela anda muito doente fisicamente. Então a sua crise de fé, os questionamentos que você tem feito é por causa de doença. Você já foi ao médico? Não fui ao médico, não quero ir no médico. Então não adianta. Se a causa é física, você tem de resolver na ciência que é própria do corpo. Eu sou padre, eu cuido de coisas espirituais. De coisas físicas, cuido do médico. De coisas psíquicas, cuida o psicólogo, ajuda o psiquiatra, que a ciência psiquiátrica é uma ciência que está no entremeio, né, de cuidar dos processos neurológicos no que diz respeito à mente. Sim. Agora, vamos supor, o contrário também é verdade. Uma pessoa, aparece manchas no corpo, uma série de problemas, doenças físicas, ela não se alimenta, e aí vai ao médico, não descobre nada. Faz um monte de exame, não descobre nada. Vai ao psicólogo, ela está bem, é uma pessoa equilibrada, e mesmo assim aqueles problemas. Aí ela procura um padre, recebe uma oração, e aí na oração ela passa mal, se sente mal, às vezes perde a consciência. Opa! Então as manchas físicas, as manchas no corpo, eram consequências físicas de um mal espiritual. Você vai e descobre que ela está oprimida por um demônio, por exemplo. Não sei, eu estou dando vários exemplos para que você entenda que tudo que afeta uma parte vai reverberar nas outras. Então, a depressão, nos referindo à depressão. Essa palavra depressão, de certa forma, é analógica, né? Depressão é um termo geológico. É uma descida, um declive, depressão, um buraco. Então, na geologia, emprestou-se essa palavra para se referir a uma sensação interior que a pessoa tem, né, de estar descendo. Essa é a impressão. A pessoa se vê presa numa tristeza, numa angústia cada vez mais acentuada. E não há nada que ela faça, né, humanamente, por exemplo, coisas que ela tinha prazer antes, ela começa a perder o prazer. Ou essa tristeza, ao invés de ir se dissipando e adquirindo um sentido, não, ela vai sendo cada vez mais acentuada. Em outras palavras, uma tristeza ou uma angústia que começa a afetar prolongadamente a vida normal da pessoa. Geralmente, o que causa, então vamos falar das causas, já que agora você entendeu a diferença entre corpo e alma. Geralmente, duas coisas costumam causar depressão. Ô padre, posso interromper para guardar as causas para o próximo bloco? Sim. Para não interromper no meio. Para você que está em casa entender por completo, sem interrupção, tá bom? Agora sim, ó, tá participando conosco? Se você quiser, envie para nós a sua mensagem através do nosso WhatsApp, 19997169915, está aparecendo na sua tela. Tem depressão? Conhece alguém que tem depressão? Está passando? Está difícil distinguir uma coisa da outra? Mande a sua dúvida para a gente responder aqui para você, tá bom? Inclusive tem uma participação conosco. Vamos ver quem é que está conosco. Cláudia Nunes, sensacional o trabalho do Brasil Paralelo. Olha lá que maravilha. Assisti a trilogia Pátria Educadora e as 7 denúncias, mas não sabia dos projetos anteriores. Olha, obrigada Brasil Cristão por nos trazer essas informações tão necessárias para nossas famílias. Cláudia Nunes de Cajamar, São Paulo. Irmã. Coisa linda. Um beijo para você, minha querida, e por participar conosco. Queria avisar que o programa de hoje está sendo transmitido ao vivo também pelo YouTube. É mesmo. O YouTube do CERN. Você acessar CERN Brasil, colocar no campo de busca, nós estamos ao vivo pelo canal de YouTube. Você pode compartilhar esse programa, né? Maravilhoso. Você conhece gente que está passando por um processo de depressão, saiba que o programa já está disponível, você já pode compartilhar ele para as pessoas que você conhece. Exatamente isso, gente. Então vamos para o intervalo, já já a gente volta, vai mandando aí a sua participação, tá bom? E divulgando o programa, falando para onde não pega a TV, assistir no YouTube e a gente já volta aqui.